Olha só, em um decreto surreal, no Senado Federal humilha o Supremo em batalha épica pela liberdade. Sim, nossos queridos representantes de direita partiram para cima do Supremo Tribunal no Senado Federal agora, e eu vou contar para você os detalhes. Tudo porque nós amanhecemos hoje sentindo o chão tremer debaixo dos nossos pés e a mídia corrompida, claro, está preocupada com a fumaça branca na Capela Sistina, com todo respeito. Mas enquanto a fumaça branca da Capela Sistina aí está tomando conta do mundo, o Brasil vive um momento épico, meu amigo, em um movimento que ninguém viu chegar. O Senado Federal lançou um decreto surreal que colocou a Suprema Corte Brasileira de joelhos em uma ofensiva que promete mudar os rumos da nação. Nossos representantes, senadores aguerridos, companheiros do presidente Bolsonaro, mandaram bala e eu vou contar para você os detalhes. Com um clima surpreendente, digno de um trailer político, a direita conservadora celebra o que chamam de o dia em que o povo retomou o poder. É isso mesmo. Os senadores fizeram até ali uma espécie de um cartaz, de uma camiseta, já vou te mostrar o dia em que o povo brasileiro retomou o poder. Mas o que está por trás desta manobra que eu vou contar os detalhes para você? O que pode acontecer a partir de agora? Por que é que a galera do Supremo, inclusive o próprio presidente ministro Barroso, está até pedindo apoio dos presidentes do Supremo Tribunal da América Latina para meio que apoiá-lo, né? Nesta atitude horripilante da ditatória que acontece no Brasil, e ele foi solenemente ignorado. O golpe da virada, o que aconteceu, eu conto para você agora aqui no Expresso. Vamos lá. No começo, eu e meu marido, a gente nem estava acreditando, né? Um decreto surreal do Senado Federal que colocou a Suprema Corte de joelhos. Uma batalha épica pela liberdade que inclusive acaba de mudar os rumos de muitas das decisões do ministro Alexandre de Moraes preparadas contra o presidente Bolsonaro para esta semana. Prevendo uma catástrofe em cima da direita brasileira, o Senado Federal reagiu antes. Quando eu digo Senado Federal, estou dizendo para você os conservadores de direita que lá estão para defender os interesses do povo brasileiro. Sim, querido espectador, o golpe da virada, o que aconteceu? Vou contar os detalhes para você agora. Tudo começou com a recente aprovação na Câmara dos Deputados de um parecer da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que sustou, ou seja, meteu a caneta, suspendeu e colocou um ponto final na palhaçada na ação de pena contra o deputado Alexandre Ramagem no Supremo Tribunal Federal por 315 votos a 143, ou seja, uma lavada em um placar avassalador. Calma que eu vou explicar para você qual é o impacto positivo que isso tem para o nosso querido presidente Bolsonaro, que, segundo informações de bastidores, a própria defesa do presidente Bolsonaro, hoje seria um dia, depois da reunião de ontem que o Bolsonaro teve com o assessor do presidente Donald Trump aqui no Brasil, inclusive denunciando o Alexandre de Moraes e sua perseguição, o Xandão já estaria com sua caneta prontinha para assinar a prisão do presidente Bolsonaro. Mas esta ação, repito para você, de sustar a ação penal contra o deputado Ramagem, mudou tudo e eu conto para você agora, querido espectador. Vamos lá. Uma plataforma oculta acaba de chegar ao Brasil e ela permite que absolutamente qualquer pessoa de qualquer idade ganhe entre 150 e 950 reais todos os dias. E tudo o que você vai precisar fazer é instalar esse simples aplicativo que acabou de chegar no Brasil em seu celular e apertar 3 botões com esse simples passo a passo. Eu vou te mostrar algo que vai te surpreender.
Essa plataforma oculta é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro direto da sua casa atualmente. No começo, eu e meu marido, a gente nem estava acreditando, né? A gente não sabia que era possível conseguir alguma renda extra usando só celular ou algo do tipo, né? Eu achei que era mais uma baboseira, sabe? Já vale a marca, sabe? Esses robôs falsos por aí. Mas resolvi arriscar. E olha isso. Em menos de 2 semanas eu consegui fazer mais de R$ 5.400. E nossa, eu tô sem acreditar até agora. Eu ganhava em torno de R$ 2.200 por mês trabalhando no supermercado. E eu fiz quase o triplo em 2 semanas. Olha só, hein? Todo o mérito é desse casal que com certeza saiu da inércia, correu para o link da descrição e fez o que você deveria fazer. Corre agora no link da descrição ou no primeiro comentário fixado deste canal e parta para sua independência financeira. Vocês estão vendo roubalheira no INSS, vocês estão vendo um governo que não está preocupado com a prosperidade do Brasil, nosso rico dinheirinho cada vez valendo menos. Se você não der um passo para você mudar a sua vida e transformar a sua história e aproveitar as oportunidades que aparecem, como vai ficar? Link na descrição, corre lá e faça uma renda entre R$150 e R$950 por dia através desse aplicativo incrível, que os detalhes estão aqui na descrição ou no primeiro link aqui fixado do canal. Olha, inscreva-se, dê o seu like, comenta e compartilha, é muito importante. Eu estou trazendo para vocês aqui uma ação avassaladora do Senado Federal para cima da Corte Brasileira, onde tudo começou com uma recente aprovação da Câmara dos Deputados Federal e também a Constituição da CCJ, que contou com o apoio do Senado Federal e sustou a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem no Supremo Tribunal Federal. A votação foi avassaladora, 315 votos contra 143 contrários. A ação, que também envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi vista como uma tentativa de criminalizar a direita por parte do sistema do Supremo Tribunal Federal e silenciar as vozes conservadoras. Ou seja, o tempo inteiro estas ações impetradas, elas vêm tentando calar a voz conservadora do Brasil e sempre com o objetivo claro: prejudicar o presidente Bolsonaro. Mas o Senado e a Câmara Federal, em um movimento que merece o nosso aplauso, com certeza, elevou a aposta. O decreto legislativo, apelidado de surreal por jornalistas de direita, foi apresentado para limitar o alcance do Supremo Tribunal Federal em decisões que enfraquecem o legislativo. Ou seja, rapidamente a Câmara Federal, os senadores de direita se reuniram, o processo começou na Câmara, foi votado e mostrou para o Supremo Tribunal Federal quem é que manda. E não é assim não, vai mandando, né, o legislativo ficar quieto, vai batendo em cima aí, por exemplo, do Ramagem, que é um deputado eleito e não poder, por exemplo, no mínimo se defender. Ou seja, é um absurdo. Segundo fontes do Jornal da Cidade Online, tem mais, hein? O decreto é uma resposta direta ao que a direita chama de ativismo judicial desenfreado. Inclusive, essa mesma frase já sendo utilizada por jornais argentinos. O Supremo Tribunal Federal achou que poderia mandar no Brasil, mas o Legislativo mostrou quem é que manda de verdade, quem é que representa o povo, bradou o comentarista Fiuza em uma de suas redes sociais. Bom, a verdade, gente, é que o STF, na berlinda, uma humilhação histórica. Isso mostra quando a Câmara Legislativa, quando a Câmara Federal, quando o Senado Federal de fato estão alinhados com a voz do povo, gente, não tem o que essa turma fazer. Por mais que eles queiram. Claro que o clima é de tensão absoluta, muitos estão aí
especialistas, juristas, revelam que os ministros estão em reunião fechadas para tentar desarticular, claro, esse freio, esse ponto final na palhaçada pelo menos no dia de hoje. Eles estão ali tentando entender como é que eles vão reagir àquilo que a oposição está chamando de afronta ao Supremo. Porque isso é uma afronta do Legislativo contra o Supremo. E muito pelo contrário, o Legislativo mostrou que quem é que está atravessando, quem é que está passando dos limites é o Supremo em relação ao Legislativo brasileiro. O ministro Moraes, frequentemente alvos de crítica da direita, foi citado em um comentário incendiário pelo deputado Nicolas Ferreira agora há pouco nas redes sociais. Ele disse o seguinte: Moraes pensou que era intocável, mas o Legislativo acabou de mostrar que o rei está nu. O post compartilhado por milhares reflete o sentimento, sim, do povo brasileiro, e juntamente com o vídeo, inclusive, que o Nicolas acaba de gravar do INSS, que já está passando aí os 2 milhões de visualização, esse post também tornou-se um viral nas redes sociais devido à alegria do povo brasileiro. Como diria Galvão Bueno, se tivesse narrando tudo o que está acontecendo no Brasil, ele diria, né? André Mendonça neles. O novo levante de André Mendonça, que deixou os ministros da Suprema Corte completamente irritados. Sim, porque é jogar água no chope dessa cambada, né? O embate verbal contundente marcou a sessão do Supremo Tribunal Federal, que inclusive terminou agora há pouco, protagonizado pelos ministros Flávio Dino e André Mendonça. O motivo foi a divergência em torno do julgamento que trata do aumento de pena em crimes contra a honra quando cometidos contra agentes públicos no exercício da função. André Mendonça meteu o sarrafo no Flávio Dino. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Inclusive teve até Luladrão, né? Lula chamado de ladrão no bate-boca ali. O negócio ficou feio. E eu tô falando para você de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal batendo boca em rede nacional. Estarei mostrando para você agora aqui no canal. Vamos acompanhar? Uma plataforma oculta acaba de chegar ao Brasil e ela permite que absolutamente qualquer pessoa de qualquer idade ganhe entre 150 e 950 reais todos os dias. E tudo que você vai precisar fazer é instalar esse simples aplicativo que acabou de chegar no Brasil em seu celular e apertar 3 botões com esse simples passo a passo. Eu vou te mostrar algo que vai te surpreender. Essa plataforma oculta é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro direto da sua casa atualmente. Marido, a gente nem estava acreditando, né? A gente não sabia que era possível conseguir alguma renda extra usando só celular ou algo do tipo, né? Eu achei que era mais uma baboseira, sabe? De avaliar marcas, sabe? Esses robôs falsos por aí. Mas resolvi arriscar. E olha isso. Em menos de 2 semanas eu consegui fazer mais de R$5.400. E nossa, eu tô sem acreditar até agora. Eu ganhava em torno de R$2.200 por mês trabalhando no supermercado. E eu fiz quase o triplo em 2 semanas. Então, mas o mérito é todo desse lindo casal aí que acreditou, deu-se esta oportunidade de vazar dessa CLT brasileira que lamentavelmente cada dia paga menos, a inflação que cada dia come mais do nosso salário, e você não pode ficar aí parado esperando a coisa acontecer, esperando mudança, simplesmente mudança de governo. Isso é importante, mas aproveite as oportunidades. O link está aqui na descrição à sua disposição. E assim como esse lindo casal aí que acreditou, que entendeu que existem sim muitos golpes, muitos picaretas aplicando golpes por aí, mas a oportunidade em um lugar sério e no momento certo, ela pode mudar e transformar vidas. Corre lá, é a sua oportunidade. Link aqui na descrição, o próximo depoimento aqui no canal, quero que seja de vocês.
Olha, dê o seu like, inscreva-se, ativa aí o sininho das notificações, comenta e compartilha. E eu estou trazendo para você aqui que o bicho pegou na Suprema Corte Brasileira e o embate feroz entre Flávio Dino e André Mendonça, um embate verbal contundente que marcou a sessão do Supremo Tribunal Federal, que inclusive terminou agora há pouco, protagonizado pelos ministros Flávio Dino e André Mendonça. O motivo foi a divergência em torno de julgamento que trata aumento e penas de crime contra a honra quando cometidos contra agentes políticos no exercício da função. O caso em pauta envolve a interpretação sobre a possibilidade de agravar em até um terço da punição por injúria, calúnia e difamação dirigida a servidores públicos. Dino defendeu a manutenção da previsão legal desde que fique comprovada a caracterização do crime, enquanto André Mendonça argumentou por limites mais estritos, propondo apenas calúnia, quando a fala e imputação de crime mereça agravamento de pena, pessoal. Ou seja, essa cambada quer deitar e rolar, porque isso aqui, gente, é para proteger político, tá? Isso aqui é para proteger ministro do Supremo, isso aqui é para cercar, para poder botar mordaça nas pessoas. Eles querem ser blindados, eles querem botar na cadeia quem os critique e acabou. E tem outra coisa também, essa que é a verdade. Quem é que vai colocar critério naquilo que eles pensam, naquilo que eles falam? Sendo que se eles mesmos são as vítimas, eles mesmos julgam e condenam as pessoas, é ou não é? Durante a discussão, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso, ressaltou que ofensas como ladrão configuram calúnia, pois contém imputação criminosa implícitas. Mendonça, porém, discordou com veemência. Ladrão é uma opinião, não um fato específico, afirmou, provocando uma reação imediata. Abre aspas, ó o bate-boca, pra mim é uma ofensa grave, não admito que ninguém me chame de ladrão. Essa tese moral flexível que inventaram desmoralizam o Estado, é uma ofensa gravíssima. A tensão aumentou quando Mendonça retrucou. Se o cidadão, presta atenção, não puder chamar um político ladrão sendo interrompido por Dino, né? E o ministro do Supremo pode? Mendonça respondeu prontamente: eu não sou distinto dos demais, ou seja, eu não sou diferente de ninguém. O ministro Cristiano Zanin, também presente na sessão, tentou acalmar os ânimos e ponderar as críticas. Não podem ser tratadas automaticamente como crime, e não pode mesmo, né? Desde que ela não vire ofensa criminal, crítica é legítima. O problema é quando se transforma em um crime contra a honra. Ou seja, é o que eu estou te falando. Eles querem tirar da boca do povo, né? E querem colocar um monte de câmeras, drones, celulares para filmar. Quando, por exemplo, o Lula dá um rolezinho aí na tua cidade. Quando o Lula der um rolezinho aí na tua cidade, o que você vai gritar para ele? Salvador da pátria? O Salvador da pátria? Não, porque bastou esse camarada sentar na cadeira da presidência da República e já estão roubando de novo. Eu não estou dizendo que é ele. Mas é engraçado que todo governo desse PT, o governo dessa turma, tem uma roubalheira. E pra você ter uma ideia, já chegando na casa dos 90 bilhões de reais só do INSS, gente. Aí que esse povo quer? Né? Qual tipo de reação popular que eles querem? Quer dizer, eles querem roubar e não querem ser criticados. Eles querem roubar e não querem ser cobrados. Então, isso aí é típico do Flávio Dino. Flávio Dino é um comunista assumido, inclusive através do discurso do próprio Lula, dizendo que tinha orgulho de ter colocado um ministro na Suprema Corte Brasileira comunista. Já é justamente para isso, para poder
impetrar sobre as pessoas crime de opinião, para poder colocar mordaça nas pessoas a partir do momento que eles estão sentados na cadeira de autoridade. Sim ou não? Coloca para mim aqui o seu comentário, ele é muito importante. Inscreva-se no canal ativando aí o sininho das notificações. Olha só uma informação para você que, segundo o Cidade Online, estão trazendo aqui uma baita de uma situação complicada aí para o Alexandre de Moraes. Suposta mutreta do Xandão é denunciada no plenário da Câmara. Tem um vídeo, eu vou trazer para você os detalhes agora. Então é muito importante que você preste atenção. Eu já vou trazer o vídeo aqui para você. Vai compartilhando, comentando. Suposta mutreta de Xandão é denunciada no plenário da Câmara Federal e o bicho pegou, meu amigo. Notícia tá espalhada aí nas redes sociais e, claro, nós estamos aqui acompanhando tudo. Vamos lá. Uma plataforma oculta acaba de chegar ao Brasil e ela permite que absolutamente qualquer pessoa de qualquer idade ganhe entre 150 e 950 reais todos os dias. E tudo que você vai precisar fazer é instalar esse simples aplicativo que acabou de chegar no Brasil em seu celular e apertar 3 botões com esse simples passo a passo. Eu vou te mostrar algo que vai te surpreender. Essa plataforma oculta é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro direto da sua casa atualmente. No começo, eu e meu marido, a gente nem estava acreditando, né? A gente não sabia que era possível conseguir alguma renda extra usando só celular ou algo do tipo, né? Eu achei que era mais uma baboseira, sabe? Já vale a marca, sabe? Esses robôs falsos por aí. Mas resolvi arriscar. E olha isso. Em menos de 2 semanas eu consegui fazer mais de R$5.400. E nossa, eu tô sem acreditar até agora. Eu ganhava em torno de R$2.200 por mês trabalhando no supermercado. E eu fiz quase o triplo em 2 semanas. Mas o mérito com certeza é todo seu, é do seu marido, porque vocês tiveram a iniciativa de correr aqui para o link da descrição e aprender e agarrar a oportunidade. E o próximo depoimento aqui no nosso canal, eu espero que seja o seu. Mas para isso, corre no link da descrição, aproveita essa oportunidade. Sim, é muito importante você aprender para fazer aí uma renda entre 150 e 950 reais por dia, trabalhando apenas com o celularzinho na sua mão. Tem link na descrição ou o primeiro link fixado aqui do canal, tá certo? Vamos então ao vídeo. O post é da Bárbara e eu vou colocar aqui, né? Tá aqui no Twitter da Bárbara, do Te Atualizei, e eu vou colocar para você ouvir. Vamos ouvir, porque ela inclusive diz o seguinte aqui no tweet dela, dá uma acompanhada. Acho que as pessoas ainda não entenderam, né? Bom, segundo ela aqui, né? Deixa eu voltar aqui na página, ela diz: acho que as pessoas ainda não entenderam o que a Lei Xandre ela faz um trocadilho. O que a Lei Xandre faz no caso da votação de ramagem na CCJ. Alteração de voto após publicação do voto e alteração da ata do julgamento sem que a turma tenha sido confrontada sobre a mudança do voto. Isso daqui é um escândalo, denuncia a Bárbara. Vamos assistir o vídeo, porque, como disse aí o pessoal do Cidade Online, suposta mutreta no ar e o bicho vai pegar. Vamos lá. Essa questão levantada na questão de ordem, que não é questão de ordem, a meu ver, o relator mostrou com muita clareza o que é o crime continuado, permanente, que o fato do 8 de janeiro ser depois da diplomação arrasta tudo para essa data. Então, na minha visão, e aí eu acredito que da maioria, isso nós vamos saber na votação, tudo aí é tratado como pós-diplomação. Agora, tem um detalhe que eu vou falar aqui
como alguém que conhece das leis e do processo. Fui, Presta inclusive, atenção. assessora de ministro do ministro Célio Borja no Supremo Tribunal Federal. Uau. Fui coordenadora dos tribunais superiores na Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Então, conheço do trâmite. Primeiramente, aqui não se trata de direito de peticionamento, não. Me desculpa, deputado Ramagem, eu vou discordar de Vossa Excelência. Porque numa ação penal, existem os legitimados para peticionar. E aí teria que ser, para pedir esclarecimento da decisão, somente o Ministério Público ou qualquer das partes. Não pode um terceiro se arvorar em provocar o órgão julgador para fazer esclarecimento de decisão. Bia Kicis, ela é Então, barra me desculpe, pesada, eu hein? entendo que foi totalmente indevido, injurídico e feriu a ordem processual, a norma processual, a intromissão do deputado Lindbergh Faria. Não deveria nem ter sido respondido, mas é aquela coisa do joguinho combinado, senhor presidente. O parlamentar, um partido político, vai lá e provoca para que o judiciário tenha desculpa de dizer que está respondendo que foi provocado, que não agiu por motivação e iniciativa própria, que é vedado. Bom, e aí o que acontece é que houve uma alteração, sim. Houve uma alteração do julgado. Uma certidão que foi adulterada. Um julgamento que eu fiz questão, senhor presidente, de indagar, de ver com os advogados se o ministro Alexandre submeteu a alteração do seu voto à primeira turma, e a resposta é não. Ele não submeteu a julgamento aquela alteração que ele fez de dizer que agora a gente só pode falar somente com relação ao deputado Ramagem e ainda especificar quais são os crimes. Ele está se intrometendo na nossa função, na nossa atribuição constitucional e, pior, está adulterando, manipulando uma decisão judicial. Uau. Que houve aí, sim, uma nova certidão, como o deputado Ramagem falou, é nula essa nova certidão. Muito sério isso. É uma vergonha que está sendo feita, é um assinte à justiça. Uau. Desde quando agora pode um ministro violar a Lei 1079 de responsabilidade, a lei de responsabilidade, para refazer o seu voto após publicado, porque ele é publicado na sessão, e ainda o presidente da turma alterar a certidão. A certidão, ela está certificando um fato. E essa nova certidão, ela é nula porque ela certifica um fato que não houve. Eita. Não houve um novo julgamento para que o relatório, o voto do relator fosse apreciado pela turma. Cadê o voto da ministra Carmen Lúcia concordando com essa mudança? Cadê o voto do Fux? Cadê o do ministro Fux? Do ministro Zanin, presidente da turma? Cadê? Não tem. Então isso é uma farsa. Caramba. Isso é uma farsa, gente. Isso é nulo. E é uma afronta ainda à Lei 1079. Cabe ainda crime de responsabilidade. Cabe impeachment de quem assim Olha procedeu. aí, mutreta Então, eu quero... ou não? É uma mutreta ou não? Tá aí, você acompanhou, né? A Bia Kicis dizendo o seguinte: houve adulteração, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes, segundo a Bia Kicis, alterou seu voto depois de publicado. Não submeteu seu voto alterado à primeira turma, que já havia decidido a questão. Quer dizer, esse camarada passa todos os dias do limite da razoabilidade, passa todo dia dos limites daquilo que é lei, e nós estamos vivendo num país onde ele mesmo faz a lei o tempo inteiro, como muito bem disse a Bárbara, né? A lei Xandria, isso é um absurdo, e como disse a Bia Kicis, cabe impeachment. Agora, onde está o senhor Hugo Mota? Cadê o Hugo Mota? Cadê o Batoré? Né, o Batoré foi viajar com o Lula para a Rússia, né? E o Brasil é cheio de problemas, inclusive, para ser resolvido, né, por parte dessa turma. Agora, nosso país vive todos os dias esse tipo de vilipêndio, esse tipo de abuso, esse tipo de afronta, e nós não obtemos respostas do parlamento. A Bia Kicis aguerrida, a Bárbara atualizou, não é?
o Jornal da Cidade Online publicou, nós estamos aqui comentando e cobrando nossos queridos parlamentares que impetre uma ação no Supremo, na verdade, no Parlamento Brasileiro, exigindo e pedindo o impeachment. Isso daqui já é o suficiente para o senhor Hugo Mota colocar na mesa e ser discutido o impeachment do ministro Alexandre de Moraes por suposta adulteração. A Bia Kicis crava, adulterou depois de publicado, sem passar, inclusive, pelo presidente da primeira turma, que é o Cristiano Zanin, sem passar pelo próprio Supremo, algo que já havia sido certificado, uma certidão, um documento que já estava publicado, houve adulteração. Isso não é crime? Coloca para mim aqui nos comentários. Rodrigo Alvarenga, diretamente do Expresso Notícia Nacional. Volto daqui a pouco com muito mais para você. Shalom.